Senhores telespectadores, esta porta com um arco que está na nossa frente, a porta de São Sebastião, era uma das entradas da vila de Setúbal. Portanto, a entrada era aqui que a vila acabava. Hoje fica rigorosamente no centro da cidade. E o nosso tema vai ser precisamente este: Setúbal, de ontem e da manhã. Há a ideia de que Setúbal é uma cidade muito antiga, que vinha do tempo dos romanos, e até mostram, olha, aquilo era romano, vocês estão a ver aqueles buracos ali. Bom, aquilo era realmente uma fábrica de preparação de garum, uma conserva de peixe, e está hoje no centro da cidade. Mas havia realmente aqui uma cidade romana de certa importância, que era Setóbriga, mas isso não quer dizer que Setóbriga seja Setúbal. Acontece como as árvores. Era uma árvore, essa cidade morreu completamente. Durante toda a Idade Média não há o menor vestígio dela. E depois apareceu, muito mais tarde, já no século XIII, uma pequena localidade, lá embaixo ao pé do rio, uma localidade de pescadores, que veio a ser Setúbal. Portanto, Setúbal é uma terra que, pode-se dizer, nasce no século XIII. É interessante saber como nasceu. Bem, penso que Setúbal só pode ter surgido depois da conquista de Alcácer do Sal. A conquista de Alcácer do Sal foi em 1217. Reparem, antes disso, Alcácer nas mãos dos mouros. Eram eles que faziam aqui a navegação rio abaixo, rio acima. Como é que podia haver aqui uma povoação de cristãos? Bom, e também não podia haver uma povoação de mouros, porque quem dominava aqui todo este estuário era Palmela, os cavaleiros da Ordem de Santiago, que evidentemente não perdoavam aos mouros. Quando Alcácer se faz cristã, então sim, estabelece aqui uma navegação já de navios portugueses e põe-se esta questão: quem é que recebe os impostos? O mestre de Santiago realmente dizia: sou eu, pois o rei é meu. O rei dizia: não, o rei sou eu. Lá fizeram um acordo, os navios pagavam o dízimo ao rei e o redízimo ao mestre. E onde é que se fazia o pagamento? Bom, está escrito, é lá no rio que vem de Alcácer. O rio que vem de Alcácer é exatamente este. Portanto, isto é no meado do século XIII. Nasce aqui um lugar onde os barcos pagam os impostos, onde, portanto, param, deve ser um pequeno porto, sei lá se este em que estou, se qualquer outro, aqui no estuário do Sado. À volta do posto fiscal aparecem rapidamente mercadores, negociantes, pessoas que compram o peixe por grosso e que compram também sal para o salgar, porque o que faz o rápido progresso do lugarzinho de Setúbal é isto: muito peixe para vender, muito sal para o salgar e muita gente para trabalhar. São os almocrefes que, em récuas com centenas de bestas, vão por esse Alentejo fora, vão até Sevilha vender o peixe de Setúbal. Claro, rapidamente, em poucos anos, Setúbal faz-se uma grande vila. 100 anos depois, já era tão importante que tiveram que lhe fazer uma muralha de que ainda há muitos vestígios. Bom, esse vestígio é importante, mas há muitas coisas com lembranças da história em Setúbal. Vamos recordar algumas.
uma das memórias dramáticas de Setúbal liga-se ao rei Dom João II, como sabem, o príncipe perfeito. Estou-lhes a falar aqui numa esquina do Troino. O Troino é um bairro de Setúbal, um bairro popular. Aqui é uma encruzilhada de ruas e, se virem bem, está ali na esquina uma cabeça coroada. Dizem que é El Rei Dom João II. Aqui naquela outra porta está outra vez a mesma cabeça, mas aí com uma frase latina. Uma frase que correspondia muito bem ao que o Dom João II pensava. É claro, é uma frase latina, não vou dizer o latim, não vale a pena, mas em português quer dizer isto: se Deus está por mim, quem é que quer estar contra mim? É realmente a teoria do absolutismo. Este lugar, por causa destes monumentos, ficou relacionado com uma tentativa de regicídio. Os nobres, em 1484, conjuraram-se e resolveram tirar a vida ao rei. Essa história é uma história ainda hoje mal conhecida. Há muitos mistérios metidos nisso. Bom, eu vou-lhes contar uma das versões e aproveito, vou contá-la não aqui, na esquina do regicídio, mas no próprio lugar onde o conspirador, o chefe dos conspiradores, o Duque de Viseu, pagou com a própria vida. Vamos até lá. É uma história que se passa em agosto. O drama foi exatamente em 24 de agosto. Estava um tempo muito quente. O rei, que estava aqui em Setúbal, estava aposentado nas casas do Nuno da Cunha. As casas do Nuno da Cunha ainda hoje existem. São o atual governo civil. Como vê, o edifício ainda conserva um certo aspecto de palácio, com 2 torreões. Bom, era aqui que o rei estava. Eu estou-lhes a falar exatamente no lugar que hoje é o Salão Nobre e que naquela altura era a Câmara Real. Era aqui que El Rei Dom João II dava os seus despachos. Bom, mas ele, nessa altura, tinha ido, estava muito quente, e tinha ido espairecer até Alcácer do Sal. Ele era bom caçador, tinha ido com um grupo de cavaleiros, enfim, até Alcácer, e o projeto era depois de Alcácer para cá vir de barco. Tomava-se o barco, descia ao rio Sado e saía aqui numa praia, mesmo quase em frente do palácio. Estava o rei em Alcácer quando recebe a visita do Dom Vasco Coutinho. O Dom Vasco Coutinho era um fidalgo ainda jovem, ambicioso, um homem que estava muito descontente, estava zangadíssimo com o rei, porque precisava de dinheiro para viver e não lhe dava. O Dom João II, não era homem para dar nada a ninguém. E o rapaz, furioso, zangou-se com o rei e resolveu sair de Portugal. Mas primeiro foi-se despedir do irmão, que era o comendador de Sesimbra, era o Dom Guterre Coutinho, e disse-lhe: olha, irmão, vou-me embora, este país não serve, não dá nada a ninguém, eu estou farto disto, vou-me embora. O irmão, que era muito amigo dele, disse: rapaz, não vás, não pode, eu não posso com o rei, o gajo... E o irmão tentou, até que, em último argumento, disse-lhe: olha, então vou-te dizer uma coisa em grande segredo, mas vou-te dizer uma coisa. O rei já não vai durar muito. Nós também estamos fartos desse tirano. E amanhã, ele vem de Alcácer, quando sair na praia em Setúbal, ele não sabe, mas vai ali acabar a sua vida. Porque nós todos, os fidalgos, caem em cima e na praia, ele da praia não pode ter, porque ele andava geralmente acompanhado por um esquadrão dos ginetes. Mas agora o esquadrão não podia vir no barco, portanto não estava na praia. Apanham ali e matam-no. O Vasco Coutinho disse: ai sim, pois é, portanto, a gente muda ao rei,
Ficou o príncipezito, o príncipe era uma criança, tinha 3 anitos, levámo-lo para Sesimbra, o príncipe, e com a criança a gente é que assume a regência, porque é claro, o Dom Guterres Coutinho era o conspirador, e quem dirige isto tudo é o senhor Duque de Viseu. O Duque de Viseu era primo direito do rei, eram filhos de irmãos, e o Duque de Viseu fica regente e, portanto, tudo vai mudar, não saias do país. O bom do Vasco Coutinho, mal soube isso, monta-se a cavalo, corre a Alcácer, consegue dar o recado ao rei e diz: não vá, porque esperam-no na praia. Claro, o rei, na calma, disse: pronto, eu já não vou do barco, veio a pé com o seu esquadrão, chegou aqui sexta-feira à noite, mandou chamar o primo, o Duque de Viseu, e o rapaz esperou aqui, nestas câmaras, esperou aqui a tarde toda, e já assim, ao cair da noite, ele disse-lhe: ó primo, olha, vem aqui ao meu guarda-roupa que eu precisava de te dar uma palavra. O guarda-roupa entrava-se por aquela porta que lhes estão a ver, eu vou entrar exatamente por onde entrou o Duque de Viseu. O que se passou depois aqui, naturalmente, cada um contou à sua maneira. Como sabem, há uma versão muito bonita. O rei perguntou ao Duque: primo, o que é que tu fazias a um tipo que andasse atrás de ti para te matar? O Duque respondeu: matava-o eu primeiro, senhor, pois lavraste a tua própria sentença. Foi-se a ele? Bom, eu conheço memórias escritas que mostram que a coisa foi de uma forma completamente diferente. Aqui, na antecâmara, que estava forrada de reposteiros, um pouco como ainda hoje, estavam ocultos 3 fidalgos que eram homens famosos pelas suas forças. Era o Dom Pedro Dessa, alcaide-mor de Moura, era o Diogo da Zambuja, outro gigantão que era famoso pela força física e era um homem brutal e sangrento, e era o almirante Lope Mendes, outro homem também de uma grande valentia, habituado a... Mal o Duque entrou, de trás do reposteiro sai o Dom Pedro Dessa, abraça-o pelas costas, o rei diz ao almirante: agora mata-o com o teu punhal. O almirante respondeu-lhe: senhor, eu não sou um carrasco, eu estou aqui para proteger a vida de Vossa Alteza, não para matar ninguém. Quem depois o matou, portanto, ou foi o Diogo da Zambuja ou foi o próprio rei. O que se sabe é que fecharam logo as portas do palácio, até à noite ninguém soube coisa nenhuma, e aos primeiros clarões da madrugada de domingo levaram o corpo do Duque, que estava crivado de facadas, levaram-no numa padiola até à igreja de Santa Maria, onde o enterraram como um criminoso. Claro, o resto já se sabe. O bom Vasco Coutinho foi logo feito conde de Borba, é assim que nasce. O conde de Borba, que depois deu origem aos condes de Redondo, é certo que o Vasco Coutinho tinha pedido ao rei: senhor, só peço uma coisa, é que não mate o meu irmão. E o rei não matou, mas mandou, foi preso para a torre do Castelo da Viz, e na manhã seguinte o bom do Guterres Coutinho estava morto. E veio o Dom Vasco e diz ao rei: então Vossa Alteza prometeu que o não matava. E o rei respondeu-lhe: eu não o matei, eu nem saí daqui, eu não o matei. E ele é que morreu. Devo dizer que esta história impressionou muito a época, muito. O Lope de Vega, por exemplo, tem uma peça magnífica chamada O Duque de Viseu, e ainda hoje, aqui em Setúbal, se diz que o fantasma do Duque anda nesta sala. A certas horas vêem-se aqueles reposteiros, tremer, ninguém sabe porquê. Dizem
que é o fantasma do Duque que ainda passeia aqui. Com a morte do Dom Diogo, Duque de Viseu, está ligado este monumento que é hoje o mais ilustre monumento de Setúbal. É a igreja do antigo Convento de Jesus. E está ligado por isto. É que o Duque de Viseu tinha um irmão, Dom Manuel, e o irmão tinha uma ama, era a Justa Rodrigues Pereira. A ama fez um voto: se aquele príncipe do qual ele era ama chegasse ao homem, ela prometia fazer uma igreja. É claro, o Dom Manuel, como sabem, não só chegou ao homem, como chegou a rei. Foi o grande rei Dom Manuel. E depois o Dom Manuel ajudou a ama a fazer a igreja. A igreja é de facto notável, é obra do mestre Boitaca. O mestre Boitaca foi o mesmo que fez os Jerónimos. Se olharem para aquela janela, lembra-lhes imediatamente a cabeceira dos Jerónimos. É um monumento muito discutido porque a praça antiga, castiça, que estava na frente, foi há poucos anos transformada nisto que estão a ver. Isto é uma coisa que desagradou profundamente aos setubalenses. Ainda hoje todos eles protestam contra este arranjo. Eu acho que é um protesto com razão. E no interior a conservação também é muito má. Há anos demais que isto está à espera de obras. Olhem para o estado a que isto chegou. Bom, como podem calcular, o Dom Manuel, quando se viu rei, protegeu muito este convento que estava exatamente a celebrar o facto dele ter podido escapar. Dos primeiros atos de Dom Manuel, é de 1496, portanto é praticamente primeiro ano do reinado, foi oferecer aqui ao convento aqueles sinos, ainda são os mesmos, aqueles sinos. Bom, e muitas coisas que permitiram ao convento encher-se de tesouros artísticos. Até hoje chegou uma coleção de quadros extraordinária. Só essa coleção, só para a ver, vale a pena visitar Setúbal. A coleção está preservada, está bem exposta. Gostava de chamar a atenção particularmente para um quadro, por uma razão curiosa. Este quadro tem aqui 3 santas, é a Santa Clara, a Santa Inês e a Santa Coleta. A Santa Clara, eu estou a falar-lhes isto por causa da Santa Clara, todos sabem, Santa Clara era, enfim, uma grande admiradora do São Francisco de Assis, de quem era amiga pessoal, e teve um grande desgosto, portanto, por não poder sair do convento, mas tinha aquela regra da clausura e não poder ir ao funeral do São Francisco. Mas contou ela, e está escrito, escritos do tempo dela, portanto do século XIII, que ela mesmo sem sair da cela, às horas do funeral, fixava uma parede branca que havia diante dela e viu, cena após cena, todo o grande e comovido funeral do São Francisco de Assis. Por causa desse episódio, Santa Clara foi recentemente eleita em Itália a padroeira da televisão de todo o mundo. Bom, muita gente na televisão ainda não sabe que tem uma padroeira. Estou aqui a apresentá-la, é esta, a Santa Clara. Um outro museu que é preciso visitar em Setúbal é o Museu do Trabalho. Este museu está aberto há poucos anos, é mantido pela Câmara Municipal e tem isto que eu acho realmente muito simpático. Está sempre aberto, exceto, claro, à segunda-feira, que é a altura que... E as entradas são gratuitas. O Museu do Trabalho eu acho importante que
que se tenha feito em Setúbal um Museu do Trabalho, porque justamente Setúbal é a cidade do trabalho. Cada cidade tem sempre qualquer coisa importante a que se agarra. Claro que Évora é a cidade do trigo, Braga é a cidade dos arcebispos, Aveiro é a cidade do moliço. Setúbal é a capital do trabalho. Quem fez a cidade não foram senão os braços dos trabalhadores. E este museu vem revelar o trabalho dos setubalenses em muitas áreas. Isto que estamos aqui a ver, imaginem, reconstituíram hoje com manequins o que foi uma fábrica de conservas. As conservas marcam o grande surto de Setúbal em frente no século XX. Particularmente entre as guerras, a sardinha na lata é preciso para as rações dos soldados e nessa altura Setúbal progride muito. Hoje esse período da sardinha passou, pertence ao passado, como aliás aqui em Setúbal quase tudo pertence ao passado. Mas é recordado aqui nesta sala. O museu é grande, tem muitos outros aspectos e aqui fica um pedido. Telespectador, quando puder, vá a Setúbal ao Museu do Trabalho. O museu tem o nome do Michel Jacobetti. Também me impressiona isto, como sabem, ele não era português, ele era francês, mas era um francês, ele era corso, era da Córcega, a ilha da Córcega pertence à França, portanto posso dizer que era francês. E eu acho que ninguém fez tanto por valorizar o trabalho e o esforço dos portugueses como Jacobetti. Foi com toda a justiça que lhe deram o nome deste museu. A propósito de cultura, queria chamar a atenção para uma coisa extremamente bela que está a acontecer agora em Setúbal. Vêem na minha frente uma casa em construção. É uma grande obra, isto é um edifício enorme, da Associação de Solidariedade dos Professores. A ideia é esta, fazer em todas as capitais de distrito do país, mas a primeira é Setúbal, lares para os professores que precisem de um lar, por qualquer razão, porque estão sozinhos, porque estão velhos, porque são pobres. Bom, e está aqui a nascer este grande centro de apoio ao professor. Professor de qualquer grau, aqui ninguém distingue. Costuma-se dizer professores primários, secundários. Primário é quem lhe chama, secundário, porquê? O ensino que leva ao emprego, superior é quem? O que há é pessoas que exercem a nobre profissão de ensinar. Infelizmente, isso nem sempre é reconhecido. As pessoas julgam que quem decide o destino dos países são os políticos que governam, ou são os generais que comandam, ou são os juízes que dizem as sentenças. O futuro nas nações amassa-se nas escolas. Nós seremos amanhã o que os nossos professores forem hoje capazes de fazer. Isto não é em geral reconhecido e os professores estão condenados a uma subalternidade de tratamento que faz naturalmente com que o ensino seja cada vez pior. E quanto pior o ensino, maior o atraso que nos separa da Europa e menor a possibilidade de continuarmos a existir como nação independente. Estou a dizer isto com muita comoção, claro, porque sou professor. Mas acho que esta obra aqui, esta obra fala por si. Como sabem, há imensas profissões que têm as casas de apoio, a Casa de Apoio dos Artistas, e o Estado já entrou com centenas de milhares de contos, e é justo, porque os artistas fazem arte. As casas dos militares, que têm um conforto inteiramente merecido, os militares defendem-nos. As casas de apoio dos bancários, muito justo, é no banco que a gente desconta as letras. Dos professores, sabem
conquanto o Estado já entrou para esta obra? Absolutamente com nada. Tudo quanto aqui está saiu das cotizações dos professores que pertencem à Associação de Solidariedade. Nem um real. Isto é significativo e é grave. Eu estou a falar nisto para concluir. Força! Força, professores! Haja ou não haja ajudas, vocês não desistam. Força! Porque esta obra ficará e ela falará por si e por nós. Bom, mas as razões para gostar de Setúbal não são só as do passado, são principalmente as do presente. É uma cidade, de certo modo, única nisto. Para o lado direito está protegida por uma reserva natural, o Parque da Serra da Rábida, uma grande reserva botânica onde não se pode construir. Portanto, vem de lá sempre um vento de ervas, um vento de árvores, um vento puro. Do outro lado é a Reserva Natural do Estuário do Sado, também é interdita a construção. Em frente é a grande superfície líquida do estuário, de onde vem um sabor salgado, uma atração de praia e de mar. Isto faz de Setúbal realmente uma cidade muito sedutora. Além disso, é claro, há as condições que as pessoas conhecem. Há aqui um peixe extraordinário, há aqui muito boa comida. Em suma, é uma cidade com uma excelente qualidade de vida. Bem, e oxalá continue a ser. É claro, temos que pensar que o futuro, naturalmente, se eu fosse aqui uma pessoa, enfim, um político a fazer um discurso para agradar, dizia que o futuro vai ser extremamente brilhante. Eu realmente penso que o futuro exige um grande esforço de organização, porque Setúbal fica apenas a 40 quilómetros de Lisboa. Durante todos estes séculos teve uma muralha que a protegia da invasão do Lisboeta. Essa muralha era o Rio Tejo. Bem, hoje fizeram as pontes, estão a fazer os comboios. Em breve, Setúbal vai ficar apenas um arrabal de Lisboa. E nessa altura, se não houver, enfim, a preocupação de defender o que Setúbal tem de seu, perderá uma parte do seu encanto. Bom, mas isto são agoiros sombrios e é um desafio. O meu telespectador, venha enquanto é tempo.